Olá, gente, diretamente de Estância Sergipe para todo o Brasil. Estamos ao vivo no canal YouTube Cara a Cara com Queco e o nosso convidado de hoje, essa presença ilustre, é o José Félix de Estância Sergipe. Seu Zé, seja bem-vindo e fique à vontade. Eu só quero primeiramente agradecer esta surpresa, e não é uma surpresa qualquer. Você não é de rádio, você não é de jornal, nem nada, receber uma reportagem assim, de uma personalidade que é nosso amigo, e para você dizer alguma coisa de você não imaginou, não pensou, nada, é uma verdadeira surpresa para os meus 91 anos, a completar no dia 6 de abril. Então, estou à disposição e à disposição de toda a Estância. Obrigado, seu Zé Félix. Quem é José Félix em Estância Sergipe? Olha, eu sou lagartense de nascimento, vim para a Estância um ano, não tinha 2 anos, então eu me identifico estanciano. De coração? De coração, de amor, de tudo. Tenho título de cidadão estanciano e a honrada ama de Estância me homenageou. Só isso para mim já é tudo, só me faltava isso. Eu disse, puxa, o indivíduo chegou ontem, já tem título de estanciano e eu já tenho a vida toda. Cheguei mais ou menos numa faixa de 3 anos, num Passuá. Sim. Num Passuá. Estância deu tudo a Zé Félix, no caso, oportunidades? Estância é, como diz o outro, meu pai sofreu algumas coisas que teve muita alma, muita ajuda do nosso Criador para ele enfrentar-se. O viúvo, com 4 filhos, eu tinha 10 meses. Sim. 10 meses não conheci minha mãe. Meu irmão mais velho tinha 13 anos e minha antecedia tinha 8. Era essa a família de Manuel Félix, no povoado Dionísio, município de Lagarto. Sim, senhora. Eu imagino, por isso eu iria muito bem, eu falo meu pai aí 300 vezes no dia. Eu já não conheci mãe. Sim. A pessoa que eu conheci foi meu pai. A dedicação ele tinha como todos os pais têm, mas o meu caso era diferente. Sim. Ele teve que conseguir outra mulher, inclusive para ajudar a me criar e facilitar. E os 3 também, o mais velho tinha 13 anos. Então, eu imagino o meu pai não tinha propriedade que tinha, vendeu para vir aqui, não deu nem para comprar uma casa boa, para vir. Porque até que daria, se ele fosse exigir preço, esperar, mas ele iria se livrar ele estava lembrando 24 horas por dia, estava consumindo. Eu não podia imaginar, pela idade que tinha, né? Nessa altura, eu estava na casa de uma madrinha, prima e madrinha, sobrinha dele, e levou no ato do falecimento de minha mãe. Sim. Para ajudar. Levou, e foi uma mão direita para meu pai, sobrinha dele, tudo. Então, quando eu vim me conhecer como gente, entender alguma coisa, eu já era estanciano. E por isso eu me considero estanciano. Eu não conheci nada de Lagarto nem a hora de conhecer. E de protesto meu, aí já foi uma questão minha, mas já nessa faixa de idade mesmo. Só fui a Lagarto com 12 anos de idade, de tanto meu pai insistir. De vontade minha não era. E não era um protesto contra ninguém, eu ia ter contra Lagarto. Perdi minha mãe lá, tudo bem, mas isso aí não foi uma questão humana, foi uma questão da vida, né? Exatamente, superior. E em Estância, lembro, primeira rua, eu passei uma semana antes de cheguei, fui na rua Marechal Deodoro, não é a Rua do Quilombo? Sim, sim. Fui lá, passei uma semana, depois fomos para o caminho do Porto, numa casa alugada já, mas só ficamos lá mais ou menos uns 15 dias. Aí passamos para a rua, e lembra
deve lembrar a Rua do Sangue. Hoje, Rua Coronel Major Osvaldo da Fonseca. É lá, de lado do ginásio Colégio Industrial. Sim. E aí fui crescendo. Quando deu para entender alguma coisa, foi o maior sofrimento que eu tive, quando deu para entender. Ver o sofrimento de meu pai, com 3 filhos, 2 já quase, um adulto, e aos 17 anos, o doutor Júlio entregou na fábrica Santa Cruz, e uma mocinha que estava ficando. E vendo só meu pai chegar, naquela labuta, o animal, era o ramo dele e tudo, Sim. e meio feirante. Bom, resumindo, porque aí senão nós saímos daqui no fim do mês. Seu Zé Félix tem uma grande história na cidade, né? Resumindo, então passamos pelas ruas do Coqueiro, passamos pela rua do Riachuelo, passamos pelas ruas dos Ferreiros, passamos pela Rua da Rosa. Sim. Aí nos plantamos no bairro Santa Cruz. E foi aqui que tudo começou, né? Em todas as ruas foi aquele período. Sim. Por isso, por uma coisa por outra, ele tinha ramo de animais. Em determinadas ruas não achava nem onde guardar o animal. E quando mudou para o bairro Santa Cruz, nós viemos, tem umas coisas assim que você abraça e você nem entende, só vai sentir depois, né? Sim. Quando eu mudei para o bairro Santa Cruz, eu já tinha uma faixa de 11 para 12 anos. Onde cheguei aqui, coincidentemente, fui morar nesta bendita Rua dos Fundadores de Estância, Rua da Bahia. Sim, Rua Famosa, né? Rua Famosa. Rua Famosa. Você sabe por que chama-se Rua da Bahia? Porque tinha muitos baianos? Não sei. Terminou sendo isso. Quando os fundadores da fábrica Santa Cruz vieram para fundar a fábrica, primeiro olhar, examinar, pronto, nós vamos dizer afundar. Veio com os futuros construtores da fábrica Santa Cruz. Claro, o pedreiro ia trazer, os mestres de obra ia trazer os seus conhecidos, carpinteiro, pintor, enfim, tudo, né? E, na verdade, se alojaram nesta rua, hoje Rua da Bahia. Rua da Bahia. Porque na área de terreno e a fábrica Santa Cruz, os construtores estavam para comprar, essa área aí já entrava no patrimônio da fábrica Santa Cruz. Sim. Tem essa razão também. Além de ser perto, ela já, quando eles foram construir, o terreno já era da fábrica Santa Cruz. E aí levou o nome, onde hoje ainda existe pessoas da família dos fundadores da fábrica, dos construtores da fábrica Santa Cruz. É essa a razão. E, inclusive, existe já, uma certa época, pensar em mudar de Rua da Bahia para botar outro nome. E houve também um abaixo-assinado para não fazer isso, e foram os primeiros moradores de Estância. Isso. Ô, seu Zé Félix, e como o José Félix chegou à vida pública? Como? Como o seu Zé Félix chegou à vida pública? Não, rapaz, eu não tive vida pública, não. É interessante. Mas o senhor já foi uma forte liderança no município, já dirigiu, né? Campanhas de grandes prefeitos. Eu com 13 anos, passei em frente à fábrica de vidro, onde é hoje a drogaria JB, ali vizinha ao hospital. Sim. Ali era uma grande fábrica de vidro. Eu menor, 13 anos, mas, eu cheguei lá, entrei, perguntei se tinha vaga. Não me perguntaram a idade, só disseram que tinha. E já me empregaram com 13 anos. 13 anos. Ali na fábrica de vidro. Disseram a meu pai, e meu pai me perguntou: você está trabalhando na fábrica de vidro? Não disse é um serviço perigoso? Eu disse: não, pai.
Mas não emendei conversa para não aí. Sim. Ele só disse, não, pai. Entrei. Quando 2 dias depois eu vi meu pai lá no portão da fábrica. Aí os colegas disseram, olha, seu pai não está. Ele disse, amanhã não venho mais. Né? Exato. Quando eu cheguei em casa, entrei e ele não me perguntou, nem eu disse nada, nem também no outro dia vi mais. Eu sabia que... Pronto. Sim. O que Estância representa para seu Zé Félix? Estância sempre foi uma cidade de progresso. E teve 2 safras de vida ao mesmo período. 2. Uma por um grupo baiano e uma outra pelo grupo pernambucano. Nos anos 80, 60? E 80, nos anos 40. Nos anos 40. 40. Quando eu mesmo dei as caras para trabalhar nessa fábrica, foi em 45. Em 45 eu tinha 13 anos. As fábricas já existiam. Mas logo meu pai descobriu isso aí. E logo também elas não tiveram muita vida não, foram embora. Então, até aí, essa idade de 13 anos, eu sei contar tudo isso. Já estudava no comecinho do Bessa, estudante com a sua idade, e meu pai dizia, com 14 anos você sai para trabalhar, não é eu estou exigindo, é a necessidade. Correto, né? E eu não via completar 14 anos. Tanto que arrisquei com 13 fazer essa aventura, né? Não deu certo, né? Sei. Mais uma pergunta que aqui não quer calar. Como surgiu as empresas da família Leite aqui no município de Estância? Bom, a fábrica Santa Cruz, ela foi originada em 1891, início da construção. Sim. Em 1896, final da construção. Ela entrou em atividade em 1896 e levou 5 anos no período de construção, de 91 a 96. Bom, a Bonfim foi em 1912. E a Piauitinga já não existe em 1934. As 3 fábricas de tecidos surgiram em Estância foram essas. Fábrica Santa Cruz não existe mais, como tecido, mas a razão social existe. Sim. E os antigos donos faz questão, existe. E tem coisas que o nome de Fábrica Santa Cruz, ainda hoje fabrica. Entendeu? Surgipe e Santa Cruz são 2 empresas. Quando você me perguntou como eu entrei na fábrica, meu primeiro emprego oficial foi Fábrica Santa Cruz, no dia 23 de outubro de 1947. Dr. Júlio, o dono, e adquiriu a posse da fábrica em 1937. A fábrica foram dos baianos, Coronel Gonçalo comprou em 1937 e deu um presente a um genro que ele gostava, né? Júlio, vai tomar conta da fábrica Santa Cruz em Estância. Ninguém nunca falou que era de Coronel Gonçalo. Dr. Júlio César Leite. Muito importante essa... E de fato era isso mesmo. Essa história. Ele deu de presente a Dr. Júlio César Leite. Dr. Júlio tomou posse em 1937 para o Coronel Gonçalo. Que no caso era o genro. Não? Que no caso era o genro dele. Era o genro, casado com Dona Carmen. Isso. Entendeu? Importante. E funcionou... Um grande sogro, né? Dr. Júlio passou para Dr. Jorge em 1950. Aí eu já era político. Veja como. Eu entrei na fábrica quando falei Dr. Júlio, tremendo a primeira vez, em 1947. 23 de outubro de 1947. Eu cheguei lá, tinha uns 8. Ele aí perguntou. Foi perguntando, quando chegou em mim, disse: Você é emprego, né? Eu disse: Sim, senhor. Quase não respondo. Sim, senhor. Ele disse: Tudo bem. Então, comecei no dia 23 de outubro de 1947. Fiquei até o mês de março de 51, direto. Aí em 51 já era o Dr. Jorge, e Dr. Jorge elegeu senador em 50,
Doutor Jorge não, doutor Júlio elegeu senador em 50, tudo programado. Doutor Jorge terminava o estudo em São Paulo em 50. Sim. Doutor Júlio, candidato a senador, e se elege. Tudo certinho, né? Parece até tudo combinado, né? Jogada ensaiada, né? Aí doutor Jorge chegou para tomar posse para doutor Júlio ir para o Rio, assumir o Senado. Isso. Antes era no Rio o Senado, era? O Senado antes era no Rio de Janeiro? Nessa época era, não existia Brasília. Brasília foi de 64, entendeu? Entendi. Então, para assumir. Aí doutor Jorge assumiu em janeiro de 51 e terminou os estudos em dezembro de 50 em São Paulo. Aí vem a história. O doutor Jorge só se afastou quando foi agora já para entregar a doutor Ivan. Essa é a sequência. Isso. E agora, a presidente da SUGIP, que é Idem Santa Cruz, é a filha de doutor Ivan, doutora Ivete. E no caso já é a quarta geração, né? Júlio 1, Jorge 2, Ivan 3, Ivete 4. Isso. E como foi para o Zé Félix, ou José Félix, né? Assim... Tanto faz um outro. Gostem de ser chamado. Como foi trabalhar com cada um deles na presidência? Olha... Que o senhor fizesse um resumo com o Júlio. Eu tentei a fábrica de vidro, com 13 anos, não pulou. Sim. Mas quando eu completei 14 anos, aí, bom, agora vou. 23 de outubro de 1947, eu desço a ladeira com as pernas tremendo. Aí pedi lugar do doutor Júlio. Quando eu cheguei lá, como eu já lhe falei, tinha 8 garotos. Quando chegou a minha vez, ele perguntou: o senhor deseja um emprego, né? Eu disse: sim, senhor. Se apresenta João Pereira, era o gerente. Sim. No outro dia me apresentei a João Pereira, chegou, cuidou dessa parte. E João Pereira mandou para o salão de fazenda. Vou contar a vida na Santa Cruz, pronto. É importante, a gente vamos ouvir. Isso em 47. Do salão me apresento a Tonho, a Tonho era o mestre do salão, e João Rosa, que chamava João Gapão. O nome dele era João Rosa e a apelido era João Gapão. Era uma briga em chamar-se João Gapão, né? Eu me apresentei, mandaram trabalhar, e eu fiquei trabalhando, né? Direitinho. O salão de fazenda chama expedição, ou sala do pano. O serviço é tão fácil, em nenhum mês você olhando, pode mandar todo mundo embora, você faz. Quando eu estava com 6 meses, não tinha mais nada para fazer. Só não fazia a folha dos tecelão, porque eu era menor, não podia assumir essa responsabilidade. Mas até isso, se fosse fazer, eu fazia. Eu tinha tirado o primário daquela época com muita garra, com muita vontade, né? Era bem mais evoluído do que o de hoje, né? E fazer a folha era fácil. Era tirar o nome da tecedeira, o nome do tiar e medir quantos metros ela teceu. Não tinha nada para fazer, né? Mas não. Essa é uma parte da história com o Júlio, o senhor Júlio. Com o Júlio, Isso. O presidente, que era diretor-presidente. Não, ele era mestre da tecelagem. Ele era o mestre da tecelagem. E era meu padrinho. Tudo bem. Mas eu fui para o salão de fazenda, eu não sei se foi por influência dele, porque salão de fazenda era a seção dos protegidos. Ave Maria, quando o rapaz entrou no salão, tá vendo? E eu, uns 4 meses estava lá, achei que não prestava. Porque tudo que tinha para fazer no salão eu sabia fazer. Aí eu pensei assim, ouvia falar só em aposentadoria com 30 anos, e aí, peraí, eu vou ficar 30 anos aí para me aposentar, né? Oxe. Aí fui a João Pereira, o gerente. Bom dia, seu João, bom dia. E o senhor deseja? Eu disse: seu João, eu fui colocado no salão de fazenda. Seu João, mas eu não estou querendo continuar mais não. Se há possibilidade, eu quero vir para a tecelagem. O mestre da tecelagem era meu padrinho. Aí eu pensei, estou no céu. Estou com o padrinho, né? Veja a reação. Aí, benção padrinho, Deus abençoe.
Padrinho, eu já me transferi para tecelagem. Você está maluco? Eu fiz tudo para lhe botar lá no salão de fazenda, uma outra sessão, você ali pode terminar no escritório. Aí eu pensei, ter que estudar, o escritório é 20 e poucas pessoas, e esperar essa vaga, se essa vaga eu me aposentar e não chegar. Eu saí, rapaz, saí arrasado. Mas quando eu ia para casa de tarde, peraí, ele é o mestre, João Pereira é o gerente. Falar com o seu João. No outro dia, chega, bom dia, seu João, o que você deseja? Seu João, eu queria pedir ao senhor uma transferência para a tecelagem. Você está maluco? Seu padrinho vai me bater. Você do salão é vir para a tecelagem? Por que é vir para a tecelagem? Você teve alguma encrenca no salão? Eu disse, olha, não encrenquei um colega, nem pensar uns encarregados. E por quê? Eu disse, seu João, se eu morrer trabalhando no salão, eu fiz na vida. Eu era um lugar que aprenda alguma coisa, mas no salão. Ele olhou assim para mim, bateu assim no biru. Vou comprar essa briga. Segunda-feira se apresenta na tecelagem. Eu disse, seu João, ele não sabia que o mestre era meu padrinho, né? Sim. Mas seu João, ele não está nem recebendo minha benção. E você é filhado dele? Sou. Ele não está me abençoando. Como é que eu vou me apresentar? Ele disse, mas pode ir. Um deles disse, pode ir, né? Aí cheguei, meu pai disse, na certa eles vão conversar. Quando eu cheguei na segunda-feira, ele estava lá encostado no birô deles, desse meu padrinho. Ele balbuciou, não respondeu. Eu digo, não tem problema, vou esperar. Aguarde aí. Bom, resumindo, me apresentou ao marcador de pano da tecelagem. Pina, vai ensinar ele a marcar pano. Marcar pano era chegar no tiar, botar o nome da tecedeira, o número do tiar. Era o número do tiar, o nome dela e pronto. Era a sua atividade. Isso aí, marcar no pano. Chegava lá, tinha as pessoas que contavam o pano, lá já estava o número dela e o número dos metros que tirou lá pelo tiar. Pronto, era só isso. Rapaz, eu cheguei na tecelagem, eu tinha uns 16 anos nessa altura já. Rapaz, assim de menina. Eu disse, me botaram no céu. Me botaram no céu. Estavam as gatinhas lá. Mas deixa eu já estava lá de olho, né? A vantagem do marcador de pano e 3 dias você trabalhava, 3 dias você ficava só rodando. Porque arriava o pano na quarta-feira de tarde. E era para ir para o escritório, contar, para fazer o pagamento das tecedeiras. E só ia ter pano para marcar lá para sábado, quando a máquina rodasse e juntasse pano. Esses 3 dias eu ficava rodando a papa de tudo. Mas nessa altura eu já sabia onde eu fui. E quem ia marcar pano terminava um contramestre. Justamente, e se tivesse interesse, nesse período não tinha nada, acompanhava um contramestre e batata, não tinha outra alternativa. E eu estou lá, quando é um dia, a Luiz Moraes está doente. Contramestre, eita, lá vou eu. Mas... Oxente, onde eu estou me chamando, estou trabalhando, me chamaram na banca. A banca era para ir onde era o gabinete do mestre. No caso, meu padrinho. Sim. Você vai para a sessão de Aloysio para ajudar Zé Tomás, e a Luiz está doente. Até ele voltar. Eu digo, não vou rogar praga não, para ele morrer, mas ele demora para aprender. Verdade. Ai, meu Deus. Uns outros meses depois ele voltou para o Bonto, voltou. Aí eu disse, ele vai me botar agora. Aí me apresentei no dia seguinte e ele disse, olha, você vai acompanhar os contramestres. Para mim, rapaz, acho que eu recebi 1 milhão de presentes. Você vai acompanhar os contramestres. É o seguinte, todo dia você vem aqui na minha banca.
eu vou saber qual a sessão e está precisando mais de uma pessoa. Por exemplo, tem um contrabeste em casa e está gripado, não sei o quê. Você vai para ficar mais o ajudante. Tinha boca melhor? Tinha não. Para o que eu estava pretendendo? Era o seu desejo? É. Pronto. Ótimo. Um mês, 2 anos, olha lá, já de ajudante de contramestre. Depois, contramestre. Com 19 anos eu já era contramestre. Bom, aí houve um estágio, né? Meu irmão, Godofredo, trabalhava na Motriz e já tinha ido para São Paulo. Na despedida, ele foi se despedir do Dr. Jorge e o Dr. Jorge não tinha ninguém melhor do que ele, era só saber ser a pessoa, né? Isso. Aí disse, você tem um irmão aí, não tem? Tem. Aí chamou, apertou um botão, mandou, vai na tecelagem e traga o irmão de Godofredo aqui. Aí, quando eu cheguei lá, o senhor é irmão do seu Godofredo? Sim, senhor. Está sabendo que ele vai embora? Eu disse, tô. Pois é, eu fiz questão de conhecer pessoalmente, porque ele tem um débito aqui na fábrica e perguntou se podia ficar em seu nome para o senhor pagar. Ele disse que tinha, então eu queria só lhe conhecer. O senhor está sabendo, não está? Estou sim, então pronto. Aí ele disse para a moça, traga aí a ficha de Godofredo. Eu estou lhe contando uma história, só presta se for assim, né? Sim, sim, fica à vontade. Né? Traga a ficha, seu Godofredo. Quando a ficha chegou, ele olhou e disse, olha, ele tem um débito aqui de R$ 500. Está dizendo que o seu filho ele vai pagar R$ 50 por mês. O senhor concorda? Concordo. Ele aí já estava com a ficha dele e disse, olha, R$ 500, pagar por mês 50, são 10 meses. Tudo bem, não há problema. Ele disse, não senhor. Ele aí pegou, fez assim e rasgou a ficha do débito. Sim, sim. E pôs o dentro da cestinha de lixo. Seu Godofredo, o senhor não vai ficar devendo nada, nem ele vai pagar nada. Está resolvido. Resolvido. Ele sabia a história porque meu irmão ia embora, né? Sim. Ele tinha se deixado da esposa, estava uma guerra, e ele mesmo disse, aí não há condição de o senhor viver, porque sua esposa não vai lhe deixar. Eu prefiro que o senhor vá. Se um dia precisar voltar, pode voltar. Deixou as portas abertas. Perto o débito dele, não pagou, foi tudo e ficou. Bom, aí eu fiquei, tudo bem. Quando ele saiu, disse, na hora que você sair do tiro de guerra, você recebe o dinheiro para ir embora. Eu não pensava em ir embora de jeito nenhum. Eu já estava no caminho bom na fábrica. Sim. Sentindo que estava no caminho bom. Tá certo, eu estava no tiro realmente. Quando eu fui no mês de março, 1º de março, né, de baixa no tiro, estou até ali fardado ainda. Aí, ele soube lá, 3 dias ele estava no Correio, naquele tempo não era no banco, era no Correio. Eu digo, meu Deus, eu vou ter, e agora, como é que eu faço? Eu disse a ele, ia, nós somos unidos demais, eu vou. Quando eu fui no Correio, tirei o dinheiro, aí certificado de reservista eu recebi uns 15 dias depois. Na hora eu recebi, fui lá. Quando eu disse a Dr. Jorge, eu sabia que você não ficava. Eu sabia como vocês eram aqui, uma família de vocês é unida. E tinha certeza que vocês não ficavam. Ele nem perguntou se eu ia ficar ou não. Ele tinha certeza, e era mesmo. Sim. Aí fui. Fiquei em São Paulo uma boa temporada. Fiquei em São Paulo 16 anos, mas me comunicava constante com o Dr. Jorge. Tem umas coisas e diz por Dr. Jorge nessa época já era o presidente. Já era, não? Quando o Dr. Jorge assumiu em 50, Dr. Jorge já era o diretor aqui. Entendeu? Foi assim, Dr. Jorge se elegeu em 50, assumiu em 51. Dr. Jorge terminou de estudar em 50, em 51 estava
Foi E assim. doutor Ivan passou a assumir a fábrica em que época? Agora, um dia desse, doutor Ivan, em no 90, doutor Ivan já saiu, já ficou de uma vez. Doutor Jorge, em 90, entregou. Peraí, deixa eu ver. Nós estamos em 2023. Pronto, estou dizendo certo. Em 90, nós estamos em 2000. 2023 já. Pronto. Em 90 e poucos, doutor Jorge assumiu, o doutor Ivan Doutor Ivan. assumiu. Doutor Jorge passou para ele e doutor Ivan assumiu. Assumiu o comando da empresa. né? Tô enganchado agora nos 90 e quanto. E aí Nós estamos em continuou. 2023, né? E agora, Doutor Ivan já tem 20 anos no comando. tá para isso. Tá para É isso. verdade. Só que agora já é a filha, Sei. doutora Ivete. Aí ele passou. É ela mesma. É a diretora presidente. Agora. Só que ela. Ela tem já uns 4 anos no comando. Não, tem uns 2. 2 anos. Tem uns 2, né? Um diz o outro. É a 4ª geração, né? É a quarta. Júlio, Jorge, Ivan e Ivete. Dos 3 patrões que o senhor trabalhou, o senhor Júlio, o senhor Dr. Jorge e o senhor Ivan Leite, qual que o senhor se identificou mais? Olha, No lado profissional. olha, É uma pergunta que a gente não poderia deixar não é de fazer, fácil, né? e é fácil para me responder. Eu comecei com o Dr. Júlio. Sim, Trabalhei com ele 4 anos, certo, até 1950, certo. quando ele elegeu senador e assumiu lá em 51. Eu trabalhei 51 com o Dr. Jorge. Quantos anos com o Dr. Jorge trabalhando na fábrica? 1 ano e pouco. Não, com o Dr. Com Dr. o Jorge. Dr. Júlio, 4 anos, quase 5. Pronto. E com o Dr. Jorge, mais de 20? 1 ano e pouco, só um ano. Só um ano. Para terminar o tempo do tiro de guerra. Foi quando o senhor foi para São Paulo. Ah, entendi. Eu servi o tiro de guerra em 51. Entendi. Aí eu tive que ficar, e tinha que ficar de qualquer jeito mesmo, né? E no retorno de São Paulo, o senhor já pegou Ivan Leite como presidente, diretor-presidente ou... Olha, aí como diz o pessoal que eu sou da família. Eu comecei com o Dr. Júlio, né? E isso é muito tempo, né? Muitos Passo anos. para Dr. Jorge, depois vou embora, volto para Dr. Jorge. Hoje, todo o tempo meu de quando eu comecei com o Dr. Júlio até hoje, completa 76 anos. Uma vida. Sem os 16 de São Paulo. Uma vida inteira. Hein? Uma vida inteira. Uma vida inteira. E aí eu disse, pô, se eu trabalhei 75 anos na empresa, muito o que é que eu tenho que dizer dessa empresa? Começar o doutor Júlio passar para o filho. Do filho ir embora, voltar para o filho. Sair do filho, ficar com o neto do doutor Júlio. Uma vida. Não, uma vida. Tudo ligado a eles. A empresa. Como surgiu a Rádio Esperança? Bom, a Rádio Esperança do Dr. Jorge, quando assumiu, ele já era rádio amador. Sim. Quando ele assumiu a empresa, ele já era rádio amador. Foi presidente do clube que tinha de rádio amador em Sergipe. Funcionava em Aracaju. Aí, quando foi em 68, ainda era... Os militares terminaram em 68. 68 passou já o civil. Mas a burocracia de documentação, essas coisas, estava obedecendo todo o regime militar. Mas o Dr. Jorge já tinha entrado com a petição requerendo para criar uma rádio, ainda eram os militares. Sim. Quando os militares passaram, transmitiram já para o Poder Civil. Mas mesmo assim o Poder Civil demorou 6 meses. Isso foi... A rádio entrou no ar em 67. 1º de maio de 67. Ela tem 55 anos. Tem mais de 50 anos. De existência. Ela comemorou 55 anos agora. Isso. 67 não. O senhor foi para a inauguração da Rádio Esperança? Estava presente, em 68.
Ah, presente. Ela entrou no ar. Agora, esse ano, comemorou 50 anos, 55 anos. Ela até está fazendo uma festa, um torneio de futebol aí, e vai terminar agora, nessa semana. Tá acontecendo o campeonato agora em 2023, termina né? agora. E até eu me admirei. Eles são meio seguros para dinheiro. Quando a gente fazia essas promoções, e todas elas no meu tempo era eu, se fosse o que fosse, qualquer tipo de festa, o responsável pela promoção era eu. Era sempre brindes. Dinheiro nunca deu. Esse ano ele. Tá evoluindo, né? Tá É. evoluindo. Esse ano é dinheiro. Isso é importante, né? Eu acho que nessa parte de empresa, eu já disse tudo. Certo, eu ouvi atentamente. Eu comecei eu comecei em 47 na Fábrica Santa Cruz e terminei praticamente agora, quando o doutor Júlio, o doutor Ivan mandou vir embora para casa. Mas o senhor também já foi locutor? Não, eu dirigia a rádio, sem usar microfone. Certo. Só a parte administrativa. Isso. A parte administrativa eu... Tinha essa responsabilidade, né? Eu dirigi o tempo todo, né? Quer dizer, quem dirigia era eles, mas ele estava aí dentro com o abacaxi todo para... E vamos falar um pouco aqui do futebol. O time do Santa Cruz. Seu Zé Félix também estava presente, participou. O Santa Cruz já conseguiu algum título, sergipano. Pentacampeão, sergipano. Penta? Foi campeão de 56 a 61. Mas como surgiu? O senhor lembra ainda? Aí lembro. O surgimento quando eu entrei na fábrica, veja bem, já surgia o Santa Cruz sem ser profissional. Não era período profissional também. Eu entrei em 47, e não tinha profissionalismo, era amador. Certo. O Santa Cruz disputou o campeonato amador e completou o profissional, o pentacampeonato, com 2 títulos no profissional. E o Santa Cruz é pentacampeão sergipano, direto. 5 anos direto. O Santa Cruz conseguiu 5 títulos consecutivos? Consecutivos. Quais foram os anos? Foi de 56 a 61. Parabéns ao Santa Cruz. De 56 a 60. 56, 57, 58, 59, 60. 61 ele recebeu os títulos de 60 e aí em 61 conseguiu ser só vice-campeão. Então era Mas esses 5 anos, de 56 a 60, foi Santa Cruz. Realmente era um grande time. Era. E esse time foi formado por quem? Por Zé Félix? Não. Ele foi formado no tempo de Santa Cruz, praticamente na mão do Dr. Júlio, mas a evolução foi com o Dr. Jorge. Dr. Jorge era apaixonado por esporte. Era. Dr. Jorge, quando já tinha entrado no regime profissional, só podia ser como profissional, foi com o Dr. Jorge. Todos 5 títulos foi direto com ele. Por que chegou ao fim? Aí, cadê meu telefone? Ela vai atender. Atenda para não desligar. O porquê que o Santa Cruz chegou ao fim? Você fez uma pergunta, mas esqueceu da outra. Para fundar o Santa Cruz, eu não participei de nada. Para terminar, participei. Mas um time conseguiu 5 títulos sergipano consecutivos. Mas tem mais outra. Quando foi os títulos de profissional, eu não estava no meio. Sim. Entendeu? No período que eu fiquei em São Paulo, atingi os títulos desse. Quando eu cheguei retornando, foi em... Lembre, José? Oxê. 87. Onde eu retornei de São Paulo. Sim. Entendeu? Aí, nesse período, eu não estava aqui. Quando voltei, reassumi. Quando acabou, aí sim, foi o Mi e o Washington. Porque aí era regime profissional. O regime profissional é muito deficitário, entendeu? Certo. Para um futebol em Sergipe e as rendas não pagam as despesas, o Dr. Jorge ainda aguentou até 90.
Quando chegou em 90, já não foi mais nem Dr. Jorge. Era eu e o Austin. Tudo tivesse de errado no Santa Cruz, era nós dois. Mais futebol. Na contratação dos jogadores também era... Tudo. Eu tive em Recife, eu tive em Salvador. Dr. Jorge, a gente só se levava a relação de despesa. Entendeu? Era nós dois, eu e o Austin. Vem jogador no lugar fulano, vai citando tudo. Eu vou lhe contar como foi. E acabou, e parou, parou. Vamos falar das coisas boas um pouquinho. Quando o Santa Cruz foi campeão, seu Zé Félix se emocionou, chorou? Não estava. Não estava não, aqui. Não estava. Só estava... O período de pentacampeão, eu não participei de nada. Sim. Daí eu cheguei depois já vindo de São Paulo. Agora, nesses últimos 16 anos, foi um negócio interessante. Era eu e o Austin. Jogador tal, doutor, estão falando em fulano e é de lá, e é as mil maravilhas, o cara, e ele é o abandonado. Vão lá. O homem é bom de bola. Vão lá ver se dá para trazer. Era eu, Recife, Salvador, Jeremoabo, disseram, o Ari Jeremoabo era o pão. Aí o doutor Jorge disse, você se arrisca aí lá? Eu digo, me arrisca, num feriado, né? Porque perde o dia todo. Minha função na Sujipe era minha complicada, era a supervisão de todas as cidades, né? Tinha que estar em todas, quase todo dia. Eu mesmo fazia questão de não estar, porque quando você chegar em outro, no outro dia, ou em uma ou em outra, tinha um problema. Então era melhor estar tudo ali. Aí eu mais gosto, já está, não aguentava, porque jogador de futebol é a maior praga do mundo. Você saía do campo 6h30, 7 horas depois do treino, sexta-feira. Era o tal treino dia pronto para jogar domingo. Você fazia de tudo, saía de lá quando fechava o campo, mais o zelador. Chegava aí, tomava banho, sentava na mesa, já estava dando 7 horas. Tudo lá já estava certo. Você, para encerrar o treino, dizer que era o último, e preparar todo mundo, já dizia, olha, domingo, tantas horas, assim, certo, tudo. Quando você chegava e tomava banho, sentava na mesa, sentava naquela cadeira ali. Aquela janela ali não tinha ela grade, eu botei depois, agora veja por quê. E quando eu sentava ali e botava o primeiro bocado na boca, chegava um marmanjo ali, com a camisa no ombro, assim, já fazia assim, ó, e queria falar comigo. Rapaz, dali eu dizia, filha da puta, eu não saí de lá nesse instante e não disse que estava tudo certo. Eu já saía, ele só foi esperar quando eu voltava, aí eu não como. Quer dizer, Sr. Zé, aí apresentando um telegrama, vê como o cara era artista. Apresentando um telegrama, o telegrama dizia, e o pai estava nas últimas, ou a mãe, um parente. Mas rapaz, nós saímos do campo nesse instante, você não tem... Não, me entregaram agora lá no inferno. O inferno era onde eles moravam, né? A gente apelidou do inferno, né? Entregaram agora lá no inferno. Sim, e daí? Não, precisa mandar pelo menos dinheiro para lá. Como é que vai mandar dinheiro agora de noite, rapaz? Banco, naquele tempo era o correio. Banco não funciona, quanto mais o correio. Não, mas eu tenho que dar um jeito, não sei o quê. Não, eu tenho que ir, para a gente se ver livre. Olha, vamos fazer o seguinte, você vai domingo depois do jogo. Domingo depois do jogo, ele arruma o dinheiro, você recebe o dinheiro no campo quando terminar o jogo. Se vira e vai. Agora, hoje não tem como, nem você vai achar dinheiro. Amanhã é sábado. Quando você falava do dinheiro, ele amassava. Né? Olha, rapaz, o bicho é treiteiro demais, rapaz. Dinheiro é dinheiro, né, José? Tudo bem, amanhã eu lhe arrumo o dinheiro. Pronto, aí estava tudo resolvido. Mas é uns tipos desse jeito. E como chegou, o time do Santa Cruz chegou ao seu final? Chegou ao seu final? Foi encerrado. Agora você vai dar risada. Era eu e o Austin. Só nós dois. Ele não queria nem saber. Ele disse, não, me traz só as despesas. Não quero quebrar a cabeça, só as despesas. Dentro do limite, ele marcava. Isso. Aí, o Austin,
eu não era mais Santa Cruz. Ele disse, rapaz, eu já estava para lhe dizer isso, pensando em você dizer negativo. E doutor Jorge poderia achar ruim. Não, então se você quiser, deixa eu digo primeiro. Vai nós dois, mas eu digo primeiro. Vamos, eu não quero mais não. Já estava no fim do ano, né? Quando o dezembro era a hora, a gente ia fazer conta de tudo do ano e já fazer a previsão para o outro ano. Quando nós fizemos o balanço todinho do ano, antes que falasse qualquer coisa, o Washington disse, doutor, infelizmente, eu não quero mais para o ano. Quando o Washington acabou de dizer, doutor, eu também. E ele disse, vocês combinaram para vir? Aí não tinha combinado para fazer. O Washington disse, eu não combinei. Ele disse, eu também não, doutor. Nós falamos e não iriam mais. Só é a mesma coisa, mas dizer assim, não. O Washington disse, eu confirmei. Né? Ele disse, se eu digo eu, e termino também. Primeiro, eu não vou achar duas pessoas de minha confiança, nem vocês, e também estou cansado. Pelo menos para mim, eu vou descansar de despesa. Pronto. Sei e vão dizer, fui eu. Vão dizer ainda mais assim, filha da puta, rico. Ele diz, vamos dizer, filha da puta, rico, acaba Santa Cruz, mas a razão, esta foi a história. Se você chegar ao Washington, ele vai dizer as mesmas palavras. E foi assim que encerrou o Clube Santa Cruz. E era uma despesa, rapaz. Mas nos conta aqui pra gente estar chegando no final do nosso canal, do nosso programa. Final, se você quiser, por mim. Eu não estou com fome ainda. O senhor, nos anos 80, disputou as eleições estancianas, ou eleição estadual, federal. Qual foi a experiência? Não. Eleição, eu só fui ordenador. Nunca disputou nenhuma eleição? Não. Ordenador. Quando eu cheguei aqui, em São Paulo, ajudei todo mundo, tudo. Doutor Jorge já sabia, e nós tínhamos contato lá em São Paulo. Eu vim embora porque minha esposa estava, se eu não me engano, tinha morrido antes. Beto diz, leve, se não, considere-se viúva. Olha ali, abaixadinha. Vem pra cá, você vê ele. Tô vendo. Aí eu disse, vou embora. Aí vim. E do Santa Cruz, ele começou ainda um doutor Júlio, antes de passar para doutor Jorge. E recebeu de doutor Jorge quando voltou, entendeu? Só um doutor Júlio, ele só disputou o campeonato amador, porque não havia profissional na época. Um doutor Jorge já havia, ele disputou. O Santa Cruz pentacampeão foi só no regime amador. Entendeu? Certo. Não tinha profissional, só no regime amador ele chegou a ser pentacampeão. Ele era o bicho papão, tudo, mas profissional não disputou, não. Vamos mais, pode. Seu Zé Félix, eu quero agradecer a sua participação. Não, sim, eu quero que você. Sim, fica à vontade. Quero que você abra a cabeça e solte tudo, né? Para mim não tem nada demais, não. A gente já fizemos um resumo, conhecemos um pouco da história, né, da importância também de Zé Félix, mas antes de eu finalizar, eu gostaria que o senhor falasse um pouco da política estanciana, pela qual o senhor coordenou a campanha, né, de alguém, de alguma liderança, que o senhor conquistou as vitórias. Apenas um pequeno resumo. Eu fiz política em São Paulo. Na empresa que eu trabalhava, era uma empresa pública, e tinha um diretor lá e era político. Sim. Quando tinha a campanha, ele se licenciava. Toda vez que ele era assim, tinha a campanha, ele licenciava. Eu conheço São Paulo praticamente com a palma da mão. Acompanhando um deputado rico fazendo campanha, nós saíamos segunda-feira, chegávamos na outra segunda-feira, porque como o São Paulo era grande, nós não ia estar indo numa semana, voltando na outra, né? Isso. Quando nós saía um roteiro e fazia 15, 20 cidades. E a política da nossa cidade, a distância? Bom, não, veja bem, quando nós chegamos aí, doutor Jorge já sabia
eu fazia esses negócios, e nós tínhamos contato lá em São Paulo. Isso. Eu já lhe falei, sempre se combinava. E esse doutor Mônaco era amicíssimo dele. Onde nós chegamos aí, chegamos, não estava um fim de ano, estava fora de campanha. No ano seguinte era a Pedro Siqueira. Pedro Siqueira. Pedro, eu trabalhei com ele na fábrica, antes, ele garoto, entre nós dois entramos garoto, ele tinha uns 2 anos mais velho que eu. Mas logo o doutor Júlio gostava muito dele e abriu não, mandou Pedro procurar uma atividade comercial. Pedro escolheu uma sapataria, aí doutor Júlio financiou, ele quebrou. Aí ele trabalhava no setor, né? Sim, Mas aí saiu. sim. Aí doutor Júlio disse, escolha outro. Aí escolheu bomba de gasolina. Você, não, mas seu pai, sua mãe, deve lembrar que tinha uma bomba de gasolina em frente à loja dele. Sim. E não era dele, era de Lorival Barreto. E era o dono da casa. E era onde é hoje as lojas americanas. Sei. E é de Pedro Siqueira, onde ele morava. Isso. Era de Lorival Barreto. E eu sei que na transação, Pedro comprou a casa e ficou uma bomba de gasolina. Muito tempo. Sim. Era a bombinha em pé, chegava, né? Aí, doutor Júlio era, como diz o outro, eu acho que era padrinho de Pedro, né? Ele também era muito amigo do seu Manuel Soares. Então, o Manuel Soares criou o Pedro Siqueira, né? E era uma adoração. Foi daí que subiu. Pedro não tinha nada, era um operário muito. E trabalhamos 2 juntos lá, só ele saiu primeiro e eu. Bom, aí, um dia conversando lá no escritório, depois que eu cheguei já trabalhando, Pedro estava em São Paulo, tinha levado Dona Rosa para fazer uma cirurgia. Doutor Júlio conversa com o doutor Jorge, ele senador, dizendo para colocar na cabeça de Pedro para ele ser candidato a deputado. Oi. Pedro lá, doutor Jorge só manda uma folha de papel assinada em branco, e era para ir fazer o consentimento dele para registrar a candidatura, né? Voltou imediatamente, Pedro assistiu. Doutor Jorge fez, mandou. Quando Pedro chegou e outra essa bomba, olha, doutor Júlio mandou assim isso para você assinar e você vai ter que ser candidato a deputado estadual. Mas eu, numa situação dessa, dando dinheiro com Rosa, bom, mas doutor Júlio, foi quem fez ele, né? Cria de doutor Júlio. Aí Pedro saiu candidato. Quando Pedro saiu candidato, aí o doutor me chamou e disse, e agora? Sim, doutor, o quê? Você vai ficar afastado do serviço para coordenar a campanha. E fazer a campanha de Pedro. Eu estou tanto de atualizado distância, tanto tempo fora. Não, você vai ficar com o Janjão, esse Janjão. Sim. E era irmão, era e Dona Rosa morreu. Irmão Dona Rosa, Hélio, um Hélio baixinho, morava na rua da usina, mas há muito tempo, ele agora mora a rua, bem baixinho. A irmã dele tinha um apelido, morreu também, e fazia mingau, fazia arroz, fazia opção de tudo. Aí chegou um dia, eu disse, você fazia campanha de Mônaco em São Paulo? Fiz 2 vezes, uma vez não se elegeu, outra vez se elegeu. Então, tá habitado a pessoa certa. Então, você vai ordenar a campanha de Pedro Siqueira. Doutor, mas eu não conheço. Eu não tinha 2 anos de retorno de São Paulo. Doutor, eu conheço os antigos, os novos eu não conheço ninguém. Não, mas isso é fácil. Eu digo, e também uma pessoa que conheça tudo, a zona rural é onde é bom de trabalhar. Bom, enfim, eu saí. Pedro se elegeu. Na primeira que ele saiu, que é Pedro Siqueira, né? É. Na primeira que Pedro Siqueira saiu, candidato a deputado estadual, ele ganhou as eleições. Foi. É muito trabalho. Ganhou, é né? muita articulação política. Ganhou a eleição. Aí, bom, vamos para frente.
Nessa altura, o doutor Ivan ainda estava em São Paulo estudando. Era garoto ainda. Era. Aí o doutor Ivan chega, quando chegou, ele me deu logo uma função. Chamou o doutor Ivan, me chamou. Doutor Ivan, quando saiu daí para estudar, eu estava lá, né? Sim. Nem conhecia, né? Aí ele disse, Ivan, esse é Félix, mamãe já me falou. Aí me apresentaram tudo. Você já mostrou o interior de Sergipe todinho, né? Não, mostrei a zona da Sujipe. Se o resto conhece. Mas eu estou sem entender porque ele está dizendo aquilo, né? É porque você vai sair mais Ivan, ele é candidato a deputado estadual. Eu não me afobei não, porque pedir voto a gente já sabe como é. As outras cidades, Sergipe é desse tamanho. Isso. Numa semana, eu disse, tudo bem. Ele disse, pronto, da manhã adiante não vai trabalhar não. Vamos pra cá, vai lá em casa amanhã à noite para a gente sentar para ordenar. Doutor, primeiro era o Sergipe todo sem sair com nada de política. Todinho. Eles estão, salão amanhã. Eles também têm essa coisa. Tá certo. Eu digo, não, amanhã não, para a semana. E a gente acerta tudo, sai segunda-feira. Então pode sair. Deu certo. Elegeu. Reelegemos, né? Isso. Depois, É um grupo, né? É. Depois reelegemos prefeito 2 vezes. Tudo bem. Política é como diz o outro. Hoje eu não quero fazer por dinheiro nenhum. Naquela época que eu fiz, você chegava, o meu apelido? Queco. Você chegava nessa cidade do interior, isso quando o doutor Ivan foi eleito, foi em ano, já está há muito tempo. Você conversava com as pessoas sentavam para lhe ouvir. Entendo. Ô mania, não? Entendo. Agora você não vai. Sentava para lhe ouvir, você dizia, olha, isso assim, assim, assim. Por exemplo, nessa cidade de Sergipe, eu já estava andando há um ano e tanto, chegando, e todo mundo me conheceu na zona, né? Essa zona toda era da gente e tudo. Ele se elegeu. Partiu para a reeleição, se reelegeu. Aí vem prefeito. Ele tinha perdido 2 de prefeito antes dessa de deputado que ele se elegeu, não sei se você lembra. Sim. Ele foi candidato 2 de prefeito. Uma contra Walter Cardoso, e depois ganhou uma contra. Quando ganhou a primeira de prefeito, foi contra Walter Cardoso, na Cidade Nova também. E a Cidade Nova ele perdeu as 2. E ele se elegeu deputado estadual 2 vezes, prefeito, agora parou, não tem mais não. Tudo tem início, meio e fim, né, nessa vida, né? Como diz o outro, de deputado, doutor Jorge disse assim, olha, Seu Zé Félix, vamos eleger deputado. Como? Então, seu Zé Félix, eu quero agradecer a sua participação aqui. Não, você deve ter mais uma coisa e agora só vamos falar no que você perguntar. Pronto. Eu não tenho mais nada e dizer sem que você pergunte. Isso. E você já viu tanta coisa a gente falou, tem uma outra coisa, você deve conversar com alguém, tudo. Já é o suficiente para a gente conhecer, né, um pouquinho da história de seu Zé Félix, nesses 70 e tarará de anos, né, aqui na fábrica Santa Cruz, né? Eu considero as 2 datas tudo como se fosse aí. Nós já temos aí quase 1 hora, né, de entrevista. Eu estou muito feliz de ter o senhor aqui no nosso canal. Deixa eu dizer uma opção de coisa agora, vamos dizer, você considere, acredite se quiser. Mas veja bem, eu devia ter contei um pouco, se der para achar no começo, eu fui uma pessoa Marte. Vê se não fui. Bom, perdi minha mãe com 10 meses, né? Sim. Meu pai teve uma primeira madrasta, não deu certo com ele, foi uma bênção. A segunda, Ave Maria, achou nem a esposa.
eu não conheci minha mãe. Cuidou de meu pai, deu tanta obrigação, mas também... Ah, não, tá bom. Mas também nós cuidamos dela direitinho. Sepultamos da mesma maneira, tudo em ordem. Ela conviveu com meu pai 38 anos. Uma vida. Eu eu batizei uma menina, filha deles dois. O entrosamento comigo. Eu queria tanto bem a ela, só você vendo. Coisa boa. Ela aproveitou meu pai, mas ela foi aproveitada como gente, a gente. Direitinho. Está ali na foto com ele. Então, minha vida Foi a mãe que o senhor não teve, né? Você tem razão. A mãe, quando ela veio viver com meu pai, eu já tinha uns 15 para 16 anos. Mas ainda viveram 38 anos. E o senhor chamava ela de mãe? Não, comadre. Porque logo eu batizei a menina. Ah, sim. Comadre. Não, nunca chamei nenhuma de mãe. As outras, uma foi rapto, a outra foi 1 ano ou 2, por essa foi 38 anos. Foi a vida inteira. É. Então, Sr. Zé Félix, eu quero agradecer a participação aqui do senhor. Conhecemos um pouco da história do seu Zé Félix na Fábrica Santa Cruz, na Rádio Esperança, o time de futebol Santa Cruz, e eu estou muito feliz. Os campeonatos de amadores eu realizei em instância em todas as cidades do interior. Isso. E eu estou muito feliz de ter o senhor aqui no nosso canal e de ter a paciência de nos contar essa história. O que eu desejo é que o senhor tenha vida longa, né? Vai fazer 91 anos de idade. Agora é dia 6. E eu 18 de abril, viu? Nós os dois aniversariantes aqui. Dizer que estou muito feliz. Você também, dia 13, né? Eu sou 18 de abril. 18 de abril. Faço 41. Mostre para eles que o mês de inteligência é 18 de abril. É abril, né? Isso aí. E essa entrevista aqui eu vou levar para a minha vida toda, enquanto estiver vivo aqui na lembrança. José Félix, muito obrigado, viu? E vamos para as considerações finais. Se você me agradece, eu tenho que me botar no braço, né? Eu lhe agradeço muito. É uma maneira de retribuir o agradecimento. Primeiro, eu ouvia falar em você. Nada e disseste assim de mal. Graças Tanto a Deus. Eu disse, é fulano, ele disse, não. É fulano, ele disse, já sei, eu de lá de cima. Você não tinha que me agradecer nada, rapaz. Você tinha que dizer, olha, eu estou muito grato. Essa entrevista é X, viu? Não é assim vir e gastar tempo, tá? Essa entrevista é X. Vai pagando logo, é o melhor que você faz. Porque, sinceramente, a memória não está 100%, mas ainda é boa, viu? É boa, a memória é boa. Contou aqui a história sensacional. Santa Cruz, Rádio Esperança, e que passou nas histórias, né? Do interior da fábrica, né? Nos contou aqui em primeira mão. Eu só desejo ao senhor vida longa, Deus lhe dê muita saúde, paz com sua família, lhe desejar uma coisa. Feliz aniversário. De uma coisa que retribuindo o seu também. Eu lhe digo alguma coisa. Obrigado. Eu posso dizer de peito livre, você conversa sobre o meu nome, quem você quiser. Eu fui ligado a futebol arranja muita inimizade, eu não arrumei. Todos os campeonatos eu fundei campeonato de amador, uma cidade da Zona Sul todinha, começava e terminava, sem briga, sem nada. Isso é importante, né? Foi muitos campeonatos que eu fiz, envolvendo todos, distância até Tobias Barreto, todos os times. Terminava sem uma intriga. A Rádio Esperança dava toda a cobertura, o dinheiro precisava gastar o material. Era só falar, doutor Jorge, isso pode fazer. José Félix, mandar um alô aí para os seus fãs, né, para a cidade de Estância, para todos aí que estão nos assistindo, que nós já chegamos no nosso final. Fica à vontade. Aproveitando. Meus amigos estancianos, eu cheguei em Estância com 3 anos. Eu cheguei em Estância com 3 anos de idade, vindo de um povoado da cidade de Lagarto, de onde eu sou. Em Estância cresci. Tudo eu tenho em Estância.
e não tenho nada, mas não tenho arrependimento nenhum. Eu tenho muita coisa que eu coloquei na minha memória. Então é um patrimônio, é seu. Você faz o que você quiser. Se você quiser mentir com ele, é problema seu. Se quiser contar o que é verdade para todos confirmarem, e é isso que eu prezo. Contar digam, eu lembro disso. Eu estava. Eu fiz. É verdade. Isso eu tenho certeza, se vocês puxar pela memória vão lembrar. Trabalhei só por este lado, fiz questão de somar, não diminuir, nunca discutir com ninguém. Se tem o primeiro discutir, apareça e diga, não, eu quero conversar com ele, nada. Não discuto, porque da discussão não nasce nada. Só nasce o uma malquerência. Eu não tenho malquerência com ninguém, porque é no trabalho, foi na escola, foi em todas as minhas atividades. E você é mais de esporte? Se torcer pelo Santa Cruz doente, que nem eu, nasci no Santa Cruz aqui na Rua da Bahia, e dizer, eu não tenho inimigo. Não, você é Santa Cruz, eu sou estanciano. Você é Santa Cruz, eu sou Sergipe, precisa brigar? Tem uma alegria, quando né? a conversa vai aumentando qualquer coisa, uma conversa que você não goste, eu me dou por vencido. Não, não é assim, não é assim. Rapaz, você já pensou que eu estava atrapalhado com isso? É verdade. Não, acabou a discussão? Acabou. E se você ficar, não é assim? Não tem discussão. Do Santa Cruz eu sei tudo. Foi fundado em 1º de maio de 1930. Entrou em atividade verdadeira em 90, mas antes de 90 foi pentacampeão de Sergipe. Eu digo em 90, porque foi em 90 ele abraçou o profissional. Então o verdadeiro foi esse, né? Isso. Então isso. Não, futebol não futebol não se disputa. Você é esse, eu sou o outro. Já pensou? E aí o cara fica, não adianta mais, não adianta mais. Não é Vamos bom? para as considerações finais. Manda um alô para os seus fãs. Hein? Manda um alô aí para os seus fãs. Todos me consideram estudante de escola, de tiro de guerra, de atividades profissionais, política, e já discutiu política com Zé Félix. Ninguém. Eu respeito a sua e não vou passar para o seu lado. Você vai fazer a mesma coisa com a minha, não é burridade a gente discutir? Vamos nos respeitar. Pronto, nada mais é isso. É isso que eu gosto. Me pega aquela foto ali minha, do tiro de guerra. Para a gente finalizar, pega essa foto do tiro de guerra aí para a gente mostrar aqui. Não, tem outra. Mas foi bom trazer. Olha, Mostra aqui para é. o pessoal que está em casa. Olha a foto aí do Zé O Félix. sargento, infelizmente eu não lembro dele, e Cadê foi a outra embora foto? lá do Mato Grosso. Vou mostrar aqui a foto. O que antecedeu esse sargento que está aí agora, ele era tão meu amigo e não saía daqui de casa. E me prestou homenagem no tiro de guerra, eu desfilando, mas é Vilásio, num jipe, todo aparato militar, num desfile de 7 de setembro. A convite dele, e eu reagi por esse convite há muito tempo, até quando ele disse, mas rapaz, eu aceitei. Então, no tiro de guerra, eu só tenho a dizer o seguinte, lá eu servi em 51. Consta no meu prontuário como o primeiro atirador daquele ano. Tem umas outras coisas também e mostra tudo aquilo que você faz com dedicação, né? E nem é milagre, nem puxamento de saco, não. Quando eu me incorporo em uma coisa, é para chegar ao fim. Tem algumas pessoas que sabem, se ele entrar no meio, termina. E eu hoje já não sou mais esta pessoa, com 91 anos, mas Deus me dá o privilégio de saúde e recebo uma homenagem desta em minha casa, em um domingo, de uma pessoa que eu conhecia de nome. E hoje tenho o direito de dizer, ele é meu amigo.
E Obrigado, senhor. muito obrigado por tudo. Viu? Obrigado. Eu que agradeço e pode ter certeza que essa gratidão aqui eu vou levar para a vida toda. E feliz aniversário. Obrigado. 91 anos. E você também. Né? Eu 41. Eu nunca Agradeço, bebi, né? eu nunca bebi e não vou beber agora nos 91. Isso eu também não bebo mais não, graças a Deus. Nos 91 7 anos que parei. Mas você, se for comemorar uma bebidinha, diga, e eu estou respeitando este dia pela nossa amizade. Viu, com certeza, José. Pessoal, obrigado pela audiência de todos. Tá. Até a próxima. Se Deus quiser. A história do seu José Félix, Distância Sergipe, para todo o Brasil. Tchau. Eu quero isso. Viu?